Fala pessoal, professor Douglas aqui, vamos continuar nosso estudo de geometria vendo agora as pirâmides, os cones e as esferas. Então só para relembrar na aula anterior, a gente viu que medir era comparar com a unidade definida como padrão, né? A gente viu como calcular a área de vários polígonos, a gente viu também como calcular o comprimento e a área de um círculo e também o que eram os prismas, como calcular a área das bases, como calcular a área lateral e como calcular a área total. A gente também viu como calcular o volume de um prisma, né? A gente viu que era a área da base vezes a altura. E depois a gente viu também o cilindro, que para calcular a área lateral, a gente tinha que calcular a área de um triângulo, que a base é 2πr, onde r é o raio da tampinha lá, do círculo da base. Vimos também o que era a área das bases. Vimos que a área total, a gente precisava somar essas duas áreas, né? E a gente viu também que o cilindro, ele é o limite ali de quando eu aumento o número de lados de um prisma ali, né? Quando eu faço o número de lados do prisma tender a infinito. Então o volume do cilindro era igual ao volume do prisma, que era calculado fazendo a área da base vezes a altura. E agora a gente vai ver as pirâmides. O que são as pirâmides agora? Diferente dos prismas, a gente vai ter só uma base agora, tá? A gente vai ter um polígono na base e a gente vai ligar cada vértice desse polígono da base a um único ponto em outro plano. Então esse vértice de cima ali vai ser o topo da pirâmide, né? E aí a gente pode ter pirâmide de base triangular, de base retangular ou quadrada, de base pentagonal, de base hexagonal. Então vamos só ver aqui a planificação de alguns tipos de pirâmide. Olha só, se eu tiver uma pirâmide de base triangular, a planificação dela fica algo parecido com isso. Se eu tiver uma pirâmide de base quadrada, a gente tem uma planificação mais ou menos assim. E aí novamente, a gente pode calcular a área da base, que é a área do polígono que está embaixo, né, o polígono da base ali, se estiver nessa posição. A gente pode calcular a área lateral, que é a área das faces diferentes da base, e a gente pode calcular também a área total. A área total é a soma da área lateral com a área da base. Para calcular o volume da pirâmide, a gente vai precisar lembrar do volume do prisma, né? A gente viu que para calcular o volume do prisma, a gente pegava a área da base e multiplicava pela altura. O que eu vou mostrar para vocês é que dentro de um prisma cabem 3 pirâmides iguais, tá? Eu já deixei elas aqui na posição certinha, e aí eu posso colocar essas pirâmides aqui dentro do prisma e elas encaixam direitinho. Tem uma demonstração para isso, só que para o contexto aqui do vídeo, para o que a gente só precisa saber que cabem 3 pirâmides dentro do prisma. E isso independente da base que ela tiver, tá? Então o volume da pirâmide, ela vai ser 1/3 da área da base vezes a altura. Por quê? Porque é igual ao volume do prisma dividido por 3, já que cabem 3 pirâmides lá dentro. Então, volume da pirâmide, a área da base vezes a altura, dividido por 3. Bom, eu tinha falado do cilindro lá que era o limite, né, quando o número de lados da base de um prisma vai para infinito. Agora a gente tem um cone que segue a mesma ideia, né? Se eu fizer o número de lados da base de uma pirâmide tender para infinito, a gente vai chegar ali num cone, né? O que é o cone? A base vai ser um círculo, tudo bem? Então, vamos estudar um pouquinho o cone agora. A planificação do cone, a gente tem ali a altura, a gente tem o raio do cone. Se a gente cortar aí um cone, né? Você pode fazer o teste aí com o chapéuzinho de aniversário, né? Se a gente fizer um corte ali do vértice de cima até a base, em linha reta, a gente tem ali uma geratriz, a gente chama de geratriz do cone, tá? Geratriz é essa lateral. Se a gente fizer um corte e abrir ali igual de chapéuzinho de aniversário, a gente vai ter algo assim. Então, como que a gente faz para calcular a área lateral disso daí? Como que a gente faz para calcular essa área, né? Quando a gente abre o cone. Essa área a gente vai calcular usando uma regra de 3. Bom, a gente saberia calcular se fosse um círculo completo. Se fosse um círculo completo, né, o comprimento é 2π vezes o raio, que é g, então a área vai ser πg ao quadrado, que g é o raio desse círculo, né? Só que não é um círculo completo, ele tem o comprimento ali de 2πr, então a área lateral, para achar ela, a gente faz uma regrinha de 3, né? Fazendo as multiplicações ali e cancelando o que dá para cancelar, a gente vai ter aí que a área lateral é πrg, π vezes o raio da base vezes a geratriz. Ah, professor, mas eu não tenho a geratriz, o exercício não deu. Bom, se você tem o raio da base, você tem a altura, a geratriz você acha aplicando Pitágoras. Vai ter um triângulo ali que a hipotenusa é a geratriz, né? A altura é um dos catetos, o raio da base é outro cateto, e aí a geratriz é a hipotenusa desse triângulo. A área da base a gente já sabe calcular, que é a área de um círculo, e a área total, ela é a área da base mais a área da lateral, que eu já expliquei como calculo. Bom, a gente tem aí o cone, agora a gente
quer calcular o volume. Usando a mesma ideia do cilindro, né, a gente sabe que o cone, ele é o limite ali quando eu aumento o número de lados de uma pirâmide até infinito, então o volume do cone vai ser igual ao volume de uma pirâmide, que é 1/3 da área da base vezes a altura. E por fim, a gente tem a esfera. O que é a esfera? A esfera é como se fosse o círculo em 3 dimensões. Tá? A definição da esfera, o que é a esfera ali, né? É o conjunto de todos os pontos equidistantes a um ponto dado, só que agora em 3 dimensões. Então, esse ponto aqui da frente, ele tem uma distância r aqui do centro. Né, ele vai ter uma distância r, esse ponto tem uma distância r, esse ponto tem uma distância r. Todos os pontos aqui têm uma distância igual ao centro da esfera. Então a esfera é o sólido formado por todos os pontos equidistantes a um ponto dado que a gente chama de centro. Diferente das outras figuras 3D que a gente viu até agora, a esfera não dá para planificar, tudo bem? A gente não consegue planificar uma esfera para calcular a área superficial. A gente tem uma formulinha para a área superficial, tá? Só que a gente não consegue planificar ela. Uma ideia de ver como isso é feito, se vocês pegarem uma laranja, cortarem ela no meio e tentar abrir a casca dela, vocês vão ver que a casca ela vai rasgar, tá? Então você não consegue abrir uma laranja e não consegue planificar uma esfera, beleza? Para calcular a área e o volume da esfera, a gente utiliza o cálculo integral, tá? Então a área da esfera é 4πr². Uma forma que você pode fazer para lembrar é que a área do círculo é πr². A da esfera eu preciso multiplicar por 4. Tá? E o volume da esfera é 4/3 de πr². E aí eu termino esse vídeo com uma pergunta: qual é o volume de um tigre morto? O volume de um tigre morto é 4/3 de πr², porque ele é uma esfera. Bom, pessoal, tirando a piada infame aí, bons estudos para vocês. Espero que os vídeos tenham sido claros e objetivos e até a próxima.